Muito bem, pessoal, já estamos de volta, certo? Então vamos continuar com essa videoaula. E o que nós vamos fazer agora para poder dar sequência, tá? Nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Então, pessoal, veja bem, acima eu criei esse grupo, se você criou o grupo também, então acima desse grupo aqui, então você vai criar uma nova camada, certo? Você pode clicar nesse ícone que está aqui, ou então você pode ir aqui em camada e você criar então uma nova camada, tá certo? Eu vou colocar o nome nessa camada, certo? É retoque. Então, eu vou deixar ela de uma cor, vou pintar aqui de vermelho para a gente poder só identificar, o resto eu deixo tudo ok. Ou então eu tenho aqui essa camada transparente chamada retoque. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar então aqui um render de tudo que eu já fiz aqui, tá certo? Para isso, no teclado eu vou apertar Ctrl, Shift, Alt e a letra E. E eu então tenho essa camada aqui, que é um render, ou seja, de todas as demais outras camadas que eu apliquei o efeito. Eu vou então transformar essa camada em um objeto inteligente. Você clica com o botão direito do mouse e você vai ter essa opção, converter em objeto inteligente, certo? Porque nós vamos aplicar um efeito aqui. Como nós já explicamos nas aulas anteriores, esse efeito inteligente ele tem uma vantagem, porque se você cometer ou não gostar do que você fez, do efeito que você aplicou, você tem como você voltar e restaurar, tá certo? Então, o que eu faço agora? Com essa mesma camada selecionada, então eu vou para filtro, então eu vou para desfoque, e eu vou aplicar um desfoque então de superfície, tá certo, gente? Pois bem, aqui está a janela de configuração do efeito. E eu tenho agora essa opção aqui de visualização. Você percebe que o efeito está muito denso, muito intenso. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5, certo? Um raio de 5. E eu vou colocar então um limiar de 12, só para que a gente deixe a pele com a textura mais suave, certo? Para ficar mais interessante, tá bom? Então, feito isso, pessoal, eu vou então dar um OK. Provote que realmente eu quero aquela opção. Você pode observar que aqui já está o efeito do filtro que nós aplicamos, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou então clicar em cima dessa máscara, aqui a máscara do filtro que eu apliquei, que é o de superfície. Selecione então essa opção e no meu aqui seletor de cores, você observa se o seu está com a configuração de preto e branco. Caso não tenha, no seu teclado você aperte a letra D. Então, fazendo isso, você vai colocar o preto para baixo e deixar as cores preto e branco. Então, seleciona aqui então essa camada e no teclado eu dou um comando de Ctrl Delete, aperto ao mesmo tempo a tecla Ctrl Delete e eu pintei todo de preto essa máscara, certo? Que escondeu o efeito que eu apliquei. Agora, clicando sobre ela, você observa que essa opção aqui, ó, ainda está em branco por cima. Eu pego então o pincel aqui, certo? Primeiro pincel, que é o brush. Vou aumentar o tamanho. Deixa eu só mudar aqui o meu brush, tá? Eu quero esse primeiro aqui. Vou dar um OK. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. A opacidade, você vem aqui na barra de propriedades, e a opacidade tem que estar em 100%, tá certo? Fluxo também em 100%. E o que eu faço, gente? Agora, com essa mesma opção aqui selecionada da máscara de camada, então eu vou passar o pincel aqui sobre a superfície e você vai observar, certo? Que eu vou estar com alguns detalhes mais escondido, tá bom? Observe bem. Algumas irregularidades da pele, nós acabamos aqui escondendo com essa textura que nós estamos aplicando. Vou diminuir o tamanho. Você não vai passar, você observa que eu não estou passando sobre os lábios, certo? Eu estou apenas suavizando mais a pele da modelo. Muito bem, gente. Então, feito isso, tá? Eu suavizei essa pele do modelo, tá? Deixei mais interessante. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar mais uma outra camada acima dessa, uma camada branco, tá? Clico aqui. Então, essa camada aqui agora, eu vou então colocar o nome dela, textura, tá? Você pode colocar qualquer um nome. O que acontece? Nós vamos dar mais uma textura nessa pele. Como é que eu vou fazer isso agora, tá? Observe que eu estou com essa camada em branco nova que eu criei, chamada textura.
tá? E eu vou então aqui no seletor de cores, eu dou um clique, lembrando que quando eu fizer isso, vai me aparecer esse conta-gotas, eu vou colher então uma opção de pele. Cliquei aqui, ó, tá? Ou seja, pronto. Eu vou então dar um OK. Muito bem. Agora veja bem, eu vou então marcar aqui eu estou com o pincel selecionado, então vou marcar aqui a opção que eu quero apenas 25 de opacidade e eu vou colocar aqui 30 de fluxo, tá certo, pessoal? Então eu vou então começar a passar então aqui o brush sobre a pele da modelo. Sempre quando você chegar em uma outra tonalidade, você aperta Alt no teclado, colhe essa cor e você vai passando então, ó. Muito bem, aqui já está ótimo, certo, pessoal? O que eu vou fazer agora com essa opção aqui, que eu chamei de textura? Então, eu vou então aplicar um pequeno desfoque, mas antes eu vou convertê-la também em camada inteligente. Cliquei com o botão direito, vou converter em um objeto inteligente. Feito isso, eu vou novamente para filtro, desfoque, dessa vez vou aplicar o gaussiano, certo? Não vou deixar em 20%, é óbvio. Vou tirar mais um pouco aqui, tá? Eu deixei, por exemplo, para essa opção, vou deixar aqui 2.5. Vou dar um OK. E aqui, ó, certo? Eu vou então aplicar uma suavidade, tá? Eu vou descer um pouquinho. Vou deixar aqui em 80%. Muito bem, gente. Aqui está mais ou menos o detalhe que nós estamos apresentando. Nessa outra camada aqui, tá? Eu vou aplicar aqui, vou botar em 90%. Muito bem, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu clico nessa primeira camada, certo? Clico aqui na segunda. Eu vou então arrastar, eu vou nessa pasta criar um nome aqui de retoque. Pois bem, para finalizar essa imagem que nós estamos fazendo, nós vamos logo acima dessa pasta, desse grupo chamado retoque, eu vou criar então uma nova camada. Cliquei com o botão aqui, cliquei nesse botãozinho, então eu tenho uma nova camada e eu vou colocar o nome dela final, certo? Que vai ser a imagem final que nós estamos trabalhando. O que eu faço agora? Eu vou criar um render, Ctrl, Shift, Alt e a letra E. E o Photoshop criou esse render para mim, certo? Eu, nesse exato momento, vou dar uma trabalhada. Nós vamos dar uma trabalhada aqui nos olhos do modelo, nos lábios, tá? Para a gente poder finalizar, certo? Então, eu dei um zoom para a gente enxergar melhor aqui os olhos, para a gente fazer uma coisa mais interessante. Antes de fazer isso, você vai fazer o seguinte, tá? A gente aqui na caixa de ferramenta, eu vou pegar então uma das ferramentas que vai ser o seguinte: você tem subexposição e você tem superexposição. O que ambas faz? Subexposição vai clarear mais e a superexposição vai escurecer. Então eu quero clarear, peguei aqui em subexposição, eu vou diminuir o tamanho desse brush. Pois bem, e eu estou aqui selecionado na barra de propriedades tons de médio. Se você não tiver, você clica nessa barrinha, escolhe. Então 20%, eu vou colocar então 15%. Certo? E o que eu faço agora, gente? Ó, veja bem, essa tonalidade aqui que está clara, eu vou simplesmente, ó, tá, clarear só mais um pouquinho, ó. Você viu aí, tá bom? Pronto. Vou agora para esse outro olho aqui também, ó, e faço a mesma coisa. Você observa que tem uns detalhezinhos brancos lá dentro, tá? Isso, um risquinho aqui, ó. Então vou intensificar mais esses risquinhos. Fazer isso aqui. Esse branco aqui eu vou dar mais uma
um brilho nele. Muito bem. Então eu vou agora, nesse exato momento, vou clicar novamente aqui, vou pegar agora a ferramenta superexposição, que é para escurecer, certo? Vou aumentar o tamanho aqui, o brush. Muito bem, dou um OK. Tons de médio, eu vou colocar então 15% aqui também. E agora eu vou escurecer esse contorno aqui, ó. Aqui dentro da pupila também. Essa parte escura eu vou escurecer. Venham para essa outra parte do olho de cá também, faça a mesma coisa. Diminuo o tamanho um pouquinho do brush, dou uma passadinha aqui em alguns pontos escuros. Aqui, ó, essa margenzinha do olho do modelo, de maneira bem sutil, você não precisa fazer escurecer muito aqui, só um pouquinho, tá? Aqui na sobrancelha também do modelo, só um pouco. Muito bem. Agora nós vamos atenuar mais, nós vamos aguçar mais a cor que está nos olhos dela, certo? Então o que eu faço? Para isso eu vou pegar aqui essa ferramenta, ó, que é a ferramenta de laço poligonal, você pode escolher qualquer uma. A barra de propriedades dela, você tem que marcar essa opção, tá? Que é para, ou seja, unir uma seleção com a outra. E eu vou então selecionar aqui, tá? Agora, veja bem, com os olhos selecionados, certo? Você então vai para seleção, você vai para modificar e você vai colocar uma difusão. Pode colocar uma difusão aqui de 2. Eu vou dar OK, certo? Eu vou diminuir mais um pouquinho aqui essa seleção dentro. Então selecionar, modificar. Então eu vou para contração e eu vou então contrair aqui 2 pontos. Pronto, eu diminuí mais ela para dentro. Agora observe que eu estou com essa camada selecionada. Você vai aqui, ó, certo? Nesse botãozinho de efeitos de camada, clico nele. Eu vou então para equilíbrio de cores agora, tá certo? Vou dizer para o Photoshop que eu quero somente essa opção aqui, tá? Então eu vou então fazer agora uma alteração, vou aumentar mais. Você percebe que os olhos dela é um pouco azulado, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Tá vendo? Eu estou intensificando. Você pode, ó, fazer aqui, ó, propositalmente demais, você percebe? Eu estou só aumentando mais a tonalidade azulada. Levo mais um pouquinho para ali, ó. Certo? Então, tá tudo beleza. Vou diminuir o zoom para você visualizar. Eu vou então criar um grupo aqui, ó. Eu tenho essa imagem final. Aqui eu vou pegar esses 2 efeitos, tá? E eu vou arrastar para dentro de uma pastinha, tá aqui. Eu vou colocar então o nome aqui, olhos, que é para você entender que os efeitos que eu apliquei nos olhos, tá certo? Então, para você ter ideia mais ou menos como é que está ficando, eu vou então tirar o efeito que eu apliquei nos olhos. Você observa, deixa eu dar o zoom aqui para você enxergar melhor. Olha aí, tá? Um efeito nos olhos, sem o efeito nos olhos, tá certo, gente? Então, o que falta agora? Vamos tonalizar mais os lábios da modelo. Então, para isso, vou aumentar o zoom. E nós vamos criar uma camada aqui agora, tá? E essa camada, eu clico sobre ela, vou colocar então o nome lábios. O que eu faço agora, pessoal? Veja bem. Eu vou então no meu seletor de cores aqui, cliquei e eu vou colher então, ó, uma das cores aqui dos lábios. Pronto, colhi. Você pode até, se quiser, botar mais para um rosa. Feito isso, eu vou fazer com que essa camada aqui ela seja transformada em um Blend Mode. Eu vou colocar então um Blend Mode aqui de cor, certo? Blend Mode tá cor. Eu vou pegar essa camada que está aqui, ó. Se ela tiver por cima, o que eu faço? Eu clico aqui, pego esse baldinho de tinta e aqui na frente, ó, em cima daqui, ó, da imagem, eu cliquei, certo? E eu joguei, ou seja, todas as cores aqui para cima da imagem, mas em cima dessa camada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou esconder então essa cor. Como é que eu faço? Você já deve ter aprendido.
eu vou criar então a máscara de camada. Tá aqui uma camada, eu vou criar uma máscara, certo? Clicando nessa opção, criei uma máscara, ela está toda branca. Para mim poder esconder a cor, eu tenho que colocá-la preta. Então o que eu faço? Com o seletor de cor preto para baixo, aqui ó, eu dou um Ctrl Delete, eu enchi de preto a seleção, aqui a máscara selecionada. Então pronto, sumiu a tonalidade, a cor dos lábios. O que eu vou fazer agora? Para revelar ele, eu vou pegar então aqui o brush, tá certo? E observa que eu tô com esse pincel aqui para cima, essa cor para cima com o pincel selecionado. Aqui eu tenho 25%, eu vou botar 10%. O fluxo está em 30%, se você quiser pode deixar, não tem nenhum problema. Cliquei aqui, ó. Então eu vou fazendo isso, ó. Aqui tá ótimo. O que nós vamos fazer agora, gente? Falta um outro detalhe, tá? Eu quero que você aprenda isso, que é muito importante, tá certo? Então, eu vou botar um brilho aqui nos lábios da modelo. Então, o que eu vou fazer? Crio uma nova camada, certo? E eu vou digitar o nome, vou colocar aqui o nome brilho nos lábios, para que você entenda. Feito isso, eu quero então que aqui fique branco. Aperto o D, voltei aqui para cima, eu com o pincel selecionado. E essa opacidade aqui eu vou deixar ela em 100%. O fluxo também vou deixar em 100%. Eu vou diminuir o tamanho do brush, bem pequenininho mesmo. Por exemplo, aqui ele tem 8. O que eu vou fazer? Deixa eu dar um zoom para você enxergar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? Deixa eu diminuir o brush, vou deixar mais pequenininho ainda. Vou deixar ele aqui em 2. Pronto, tamanho 2, bem fininho. Estou fazendo isso. Pois bem, agora você observa que eu criei esses riscos aqui, tá? Nessa camada chamada lábios, que está acima dessas demais outras. E como é que nós vamos aplicar o brilho? É simples, pessoal. Veja bem, tá? Deixa só eu transformar ela na camada inteligente. Transformei em objeto inteligente. Vamos lá para filtro agora. Eu vou então para desfoque. Você vai então para desfoque gaussiano. E agora olha só esse efeito, tá bom? Então vou fazer isso, puxar para cá, ó. À medida que eu estou puxando, ó. Muito bem, dei OK. Você tem agora os lábios mais brilhantes. Se ficou muito forte, você simplesmente vai aqui, ó, diminui um pouquinho a intensidade. A cor dos lábios também, você pode diminuir um pouquinho a intensidade. Então, para a gente ver como é que está ficando os efeitos que nós estamos aplicando, eu vou clicar em cima de brilho dos lábios. Eu vou clicar então na camada, apertando Shift, eu clico então na camada lábios. Eu vou arrastar aqui, ó, e eu criei um grupo. E eu vou colocar então o nome aqui, lábios, certo? Gente, só explicando, eu estou criando todos esses grupos aqui para que você entenda passo a passo o que nós estamos fazendo aqui. Quando você pegar a prática, você possivelmente não vai nem criar isso. Então, só para você comparar o antes e o depois. Então, eu vou aqui desabilitar o grupo de lábios. Tá? Aí estão os lábios sem efeito e aí estão os lábios com efeito. Parece muito pequeno, mas isso tem uma influência muito grande. Então, vamos aplicar mais um efeito aqui nos olhos, tá bom? Então, vou clicar aqui. Eu vou então colocar aqui agora sombreamento olhos, certo? Muito bem, gente. Sobre o rosto da modelo, então, nós vamos aplicar um outro efeito agora, tá? Que eu vou clicar aqui em cima e eu vou criar uma nova camada. Eu vou colocar o nome dela, então, Dodge Born, certo? Que é escurecer e clarear. O que eu faço? Nessa camada Dodge Born selecionada, eu venho para editar, preencher. Você vai escolher aqui a opção 50% de cinza. O modo se coloca normal, opacidade 100%, preservar a transparência não marca, dá um OK, ficou tudo pintado de cinza. Você clica então no Blend Mode na opção sobrepor ou luz indireta. Vou deixar então luz indireta, tá certo?
Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar então a ferramenta de subexposição, vou aumentar o tamanho do brush, já está aqui tons de médio, tá? Na barra de propriedades em 15, e eu vou então agora clarear algumas partes da imagem que é importante para você realçar a modelo, tá? Então faço isso aqui, ó. Eu vou então clicar aqui, certo? E eu clico então aqui nessa imagem chamada final. E eu arrasto todas elas para dentro desse grupo. E eu vou colocar então aqui o nome final, certo? Muito bem. Então, com essa opção final selecionada, eu vou habilitar aqui a original. Deixa então eu desabilitar essas demais. E vamos ver então, fazer um comparativo do antes. E vamos então comparar o depois, tá certo? Essa é a imagem antes de nós fazermos essa remoção de todas essas sardas, certo? E aí está a imagem depois, tá bom, gente? Então, se você gostou, lembra que nós temos essa sequência, a próxima vídeo. Então nós vamos pegar essa fotografia aqui e nós vamos fazer uma transformação muito bonita que você vai gostar bastante, tá certo? Muito bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, foi útil para você, então você vai fazer o seguinte: inscreva-se no nosso canal para receber as novidades, clique nesse botãozinho dando seu joinha, e se você gostou do vídeo, você vai clicar nesse link para adquirir um dos nossos vídeos e nos ajudar a manter o canal, tá certo? Vai abrir essa nova janela, você clica em quero comprar e logo depois, nessa nova janela, você vai escolher então a sua melhor opção de pagamento. Pode ser cartão de crédito, boleto ou então pelo PayPal, tá certo? E você vai receber um link no seu e-mail para você automaticamente baixar o vídeo e você desfrutar da videoaula, tá bom? Conto com você, muito obrigado, fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente.